Olá, boa noite. Sou a Deise da Abend, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a primeira palestra do ano e gostaria de dar uns recadinhos para vocês. Estamos com o ciclo de encontros, nosso quarto ciclo de encontros, que é a capacitação para LGPD. Começa agora no dia 17 de março e temos turmas fechadas também. E também estamos com as inscrições abertas para o Prêmio Abend. Qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail para premio@abend.org.br. Hoje, a palestra é com Alexandre Cesário. Palestra Arquetipos de Marca. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Deise. Obrigado pelo convite. Eu não sabia que era a primeira palestra do ano. Duplamente honrado por estar aqui com todos vocês. É a primeira. Que legal. Então, vamos tentar abrir bem essa primeira tela. Deixa eu compartilhar minha tela. Isso para frente. Eu quero desenvolver justamente o raciocínio junto com vocês de por que nós devemos usar hoje arquétipo nas comunicações em redes sociais, na construção desse diálogo precioso que a gente tem que fazer hoje em dia entre a marca e os seus clientes. Então, eu trago toda a defesa de por que isso tem que ser usado. A gente sabe que a utilização de arquétipos, nós vamos entender o que são os arquétipos e vamos ver algumas dicas de uso. Os arquétipos não são uma técnica nova, a gente vai aprender também que eles são bastante antigos. É um uso bastante antigo, até mesmo na comunicação. Eu sou Alexandre Cesário, muito prazer em estar aqui com vocês. Sou formado em administração de empresa, tenho pós em marketing, sou especializado em TI. Então, desde o começo da minha carreira, eu me enamorei desse segmento de comunicação e tecnologia. Eu sou sócio fundador e consultor na Pineali. Eu tenho 30 anos de experiência profissional, aí trabalho há mais de 20 em empresas entregando projetos digitais justamente para aquisição, retenção e o engajamento de consumidor e marca. Atuei em projetos e clientes como a Gol, a Cirela, a Caixa Econômica Federal. Durante um tempo, trabalhei bastante com o governo em Brasília, na Unilever, na Whirlpool, na Secretaria da Comunicação, no Boticário, Uninove e outras, a Laurent, entre outras empresas. Já fui diretor executivo do Grupo TV1, já fui diretor de integração digital para uma agência tradicional, que é a Propeg, já passei pela Isobar, pela W3 House. Minha última posição foi de Head de E-Commerce B2C na Telefônica. Em 2020, eu fui aí agraciado pelo mercado, pelo Prêmio Abrad, profissional digital, na categoria de negócios digitais. A Pineali, para vocês terem uma ideia, ela trabalha com 3 pilares. A gente fomenta a inovação e prepara as empresas para a inovação, potencializa a performance dos canais digitais e prepara trilhas customizadas de treinamento em company. E também nós somos parceiros da SponsorB, que é uma consultoria boutique em transformação digital, em grandes projetos de transformação digital, tendo trabalhado aí com Magalu, com Coca-Cola, entre outros grandes clientes. Também esse curso é uma parte do curso que eu ministro para a Universidade das Belas Artes, e é um curso onde a gente entra mais profundamente nesses temas. Vamos começar com uma provocação, uma matéria que saiu essa semana no jornal, uma declaração do Martin Sorrell, que foi o grande presidente da WPP, que é um grande conglomerado de comunicação, publicidade, um dos fundadores, né, da WPP, que comanda grandes agências de publicidade aqui no Brasil também, quando ele afirmou que o modelo de negócios da publicidade está ultrapassado. E a gente vai ver justamente, rapidamente, o porquê desse impacto e o que isso tem a ver com a comunicação, com a utilização dos arquétipos. Ou seja, era um segredo que estava ali dentro da área de planejamento das grandes agências de publicidade, que a gente passa a procurar entender e tentar praticar no dia a dia da comunicação entre marca e o consumidor. Se a gente pesquisa a gente tem algumas dicas dessas tendências de utilização
principalmente quando a gente entra lá no Google Trends e dá uma olhada de 2004 até hoje, o surgimento de duas tendências, que é o inbound marketing, nós vamos entender o que é o inbound marketing e como ele utiliza o arquétipo, e o que é o marketing de conteúdo. Olha só, eles vêm desde 2014 e 2015, principalmente, eles começam a rampar no interesse das pessoas buscando por esse tipo de conhecimento. O que mudou na comunicação com o advento do digital, né? O começo do processo da transformação digital? Antes eu tinha uma comunicação lateral, hoje eu tenho uma comunicação de duas vias. Ou seja, as marcas precisam falar com os consumidores, precisam interagir com os consumidores. E mais do que isso, as marcas elas não buscam somente o top of mind, elas buscam hoje ser as love brands, as marcas queridas. E justamente porque todos os canais digitais são os 0800 que abriram para a tua marca, para a sua empresa, mesmo, e o telefone está tocando e as pessoas estão falando sobre você, então você tem que planejar o momento em que você vai entrar nessa conversa para encantar os seus consumidores ou para produzir uma sintonia fina com eles, né? Passar a escutar esses consumidores. E por que isso aconteceu? Esse é o termo ZMOT, é um termo cunhado pelo Google, que é o Zero Moment of Truth, ou o momento zero da verdade, onde mostra que antes da transformação digital, eu tinha um estímulo de mídia, esse estímulo de mídia gerava um primeiro momento da verdade, ou seja, quando o consumidor, depois do convite que a mídia fez, né, do impacto que a mídia teve, ele chegava para buscar sobre o seu serviço, sobre o seu produto e tinha um contato com a tua área comercial, com a tua área de vendas. E nesse momento a área de vendas tinha um papel muito importante. E depois acontecia o segundo momento da verdade, que era a experiência do cliente, que muitas vezes ela permanecia com o cliente e ele não devolvia essa experiência para um jornal, para uma rádio, raramente ele devolvia, não tinha muito esse canal. O que aconteceu agora? Agora a gente faz a nossa campanha e atinge esse consumidor. Esse consumidor, ele após a experiência do segundo momento da verdade, ele passa a ter uma opinião sobre o seu produto, o seu serviço, e ele descarrega essa opinião através de vídeos, de posts em redes sociais, e ele cria uma nova instância, que é o momento zero da verdade. Ou seja, a experiência que ele teve passa a gerar conteúdo entre o estímulo de mídia e o contato com o seu produto, o seu serviço. Ou seja, ele está falando de você positivamente ou negativamente, ele está trazendo essa experiência para outros consumidores, em vários canais, em Facebook, Instagram, no TikTok, no Reclame Aqui, em blogs, ou seja, no YouTube, ele traz essa interação para cá. Então, quando ele chega ao carrinho de compra, ele tem a reputação e a opinião sobre um produto e o serviço, ele chega muito mais preparado, mais quente, e isso influencia muito os negócios da sua empresa. Então, não adianta ignorar essa experiência que se torna o ZMOT, como os clientes estão falando de você nas redes sociais, eu preciso obrigatoriamente agora participar e entender que este momento aqui é importante para eu também preencher de conteúdos em todas as etapas do consumidor até o teu produto, o seu serviço. E aí, é claro, isso vai se retroalimentar, ele vai continuar gerando o segundo momento da verdade aqui, que passa também a gerar mais conteúdo. Então, essa é uma das principais mudanças da transformação digital no consumidor. E a gente percebe isso desde 2016, né? Inclusive, isso bate aqui com o nosso gráfico do Google Trends. Desde 2016, existe uma alavancada nesses dois temas. Em 2016,
353 líderes de marketing feitos numa pesquisa pela Salesforce, que é uma grande solução de mercado de pipeline de vendas, né? Os gestores de marketing já diziam que as principais medidas sociais do marketing não são novidades para a gente. A satisfação do cliente, o ROI, o crescimento de receita. Isso sempre foi e ainda é. Mas aqui, nos principais prioridades do marketing e nos desafios do marketing, já aparece que os gestores estavam procurando um maior engajamento do cliente, esse engajamento através de rede social, através também de conteúdo original e exclusivo, e principalmente esses perfis novos que geram conteúdo, que geram experiência do usuário e que mostram o número que essa experiência ao longo da jornada do teu cliente no digital são profissões novas, são cadeiras que não existiam antes no mercado. Então, a preocupação deles era adquirir talentos capazes para esse tipo de interação, ok? Então, a gente vê aqui a preocupação com conteúdo, com engajamento, com redes sociais e com a aquisição de novos talentos, desde 2006, preocupando os líderes de marketing. E olhando para o mercado, a gente vê esse número que eu tenho é um pouquinho antes da pandemia, então provavelmente o online cresce na participação. Em 2019, né, essa é a previsão de investimento de 2019, com dados de 2018, o online já era 33% contra 67% do offline. Eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás, o online ele mordia 10% dessa verba publicitária. Hoje ele avançou para 33% e certamente agora em 2021 ele deve estar aí entre 40% e 45%. Mas em países como o Reino Unido e o Canadá, ele já passou, ele já é mais do que a metade dos investimentos totais em publicidade, né? A gente vê também que desses investimentos online, grande parte vai para o mobile, 67%, contra 33% do desktop, mostrando principalmente no Brasil um mobile com uma participação muito importante, porque os smartphones acabaram sendo uma tela de inclusão digital, né, aqui no Brasil, e grande parte dessa verba, quase meio a meio, é parte performance, a gente chama de fundo de funil, a gente vai entender o porquê do fundo de funil, e parte construção de marca. E aqui entra o arquétipo também, nessa parte construção de marca. E quando a gente olha onde esse consumidor tem buscado informação, em uma outra pesquisa feita pelo HubSpot, a gente tem aí 72% de pessoas que buscam a informação no Google, 56% que buscam informações em rede social. Aqui, quando eu falo mais opiniões e testes de produtos e marcas na presença social, 50% costuma ver vídeos no YouTube, aonde também não se descarta em 40% um bom e-mail marketing, um bom conteúdo enviado por e-mail, e 34% preferem informações em redes sociais, posts no Instagram, contra 45% de consumidores que gostam de conteúdo em vídeo, de testes de produtos e também buscar informações através do formato do vídeo. A gente vê hoje que o Google é o grande player, né? Essa pesquisa é mundial, seguido ainda pelo YouTube como grande player no digital, e o Facebook. Nós vemos aqui, isso é interessante, né? O LinkedIn tem uma grande penetração no Brasil, mas ele está dentro das redes da Microsoft aqui hoje. Mundialmente, ele não tem essa projeção tão grande, mas o Google, o YouTube, o Facebook, o Instagram, aqui a gente vê o grande núcleo dessas mídias digitais com repercussão mundial. E por que o marketing e a comunicação e o modelo de negócio das agências de publicidade mudou, segundo Martin Sorrell? Porque hoje a gente está falando de performance e não de prêmios
de grandes prêmios de comunicação, como a Big Idea, né? Prêmios ali em Cannes de Big Idea, etc. Hoje, a comunicação precisa ser performática. E o que é ser performática? Primeiro, eu tenho o funil da mídia digital, que é tudo que a marca gasta com a mídia digital. Todo esse investimento, a gente vai aprender que ao longo da jornada do usuário, ele tem vários momentos. Ele tem um tipo de mídia para o topo de funil, um tipo de mídia para o meio do funil e o tipo de mídia para o fundo do funil. Então, eu invisto dinheiro e eu quero saber como essa mídia performou. Seja eu uma empresa B2B, eu estou querendo entender quantos leads geraram. Seja um e-commerce, quantas vendas geraram, né? Então, não basta mais só a presença institucional na internet. A gente sabe que hoje o funil do meio, que representa os seus websites, as suas landing pages, hot sites e presença em rede social, ele é um funil que, estimulado por mídia, o usuário chega e interage com isso, seja você um e-commerce ou uma empresa querendo captar leads, aumentar o seu CRM, você vai ter uma experiência do usuário com a tua jornada receptiva. Toda essa experiência hoje ela pode ser marcada ou tagueada. Então eu posso ver numa plataforma como o Google Analytics os números que o dinheiro que eu pus aqui, quantos usuários eu trouxe para cá e quantos desses participaram de cada etapa da jornada até gerar um lead ou uma venda. E aí, esse lead, essa venda, entra no processo interno da empresa, que aqui entra para um CRM, para um SAP, para um software de pipeline comercial, ou o que seja. O que acontece, respondendo à pergunta do Martin Sorrell, as agências estavam muito acostumadas a comprar mídia, as agências digitais a comprar mídia e a produzir a plataforma receptiva, mas elas não tinham acesso ao ecossistema interno de vendas e aos sistemas internos. Hoje, quem tinha acesso a isso, as grandes empresas, eram as consultorias. Então, hoje existe, inclusive, um terceiro player no mercado, que são as consultorias que conhecem muito de processos de otimização, de implantação de SAP, de CRM, etc., olhando e tentando ajudar as empresas e vindo para cá. Assim como algumas grandes agências estão preparando as suas equipes para ajudar aqui, né? Então, é justamente por causa dos números que geram esses 3 funis que eu passo a ter uma comunicação performática, ou seja, a Big Idea não é suficiente. A Big Idea precisa ajudar a vender. E hoje eu tenho como mensurar o sucesso disso e tentar otimizar os meus investimentos em mídia. Tendo isso entendido, quais são as ferramentas que a gente tem hoje, as ferramentas e os frameworks, vamos chamar assim, né? As metodologias que a gente tem para incentivar e para olhar esse controle. A gente vê que até uma palavra lá do Ray Kurzweil, da Singularity University, na Califórnia, que o mundo passa por momentos de formação de paradigmas. Então, por exemplo, eu tinha a câmera fotográfica, eu tinha o Walkman, eu tinha a agenda de bolso, o pager, o telefone, entre outros equipamentos. Essas tecnologias foram amadurecendo e, quando maduras, elas conseguiram gerar um smartphone, que tem todas elas embutidas. Quando surge uma nova tecnologia, que é resultado da convergência de muitas ideias, ela destrói os mercados dessas ideias únicas, né? E hoje a gente percebe isso acontecendo. Então, vale a pena vocês observarem as tecnologias de convergência. Hoje, uma delas é o inbound marketing, porque a gente vai entender que, para isso acontecer, eu preciso do marketing conteúdo, e para o marketing conteúdo acontecer, eu preciso do arquétipo como óleo para que tudo isso tenha uma fluidez e um sucesso na geração de resultado. Então, o inbound marketing ou marketing de atração é uma prática digital que vai reunir uma série de técnicas que vão ser convergentes,
que foram evoluindo ao longo do tempo, incluindo marketing de conteúdo, marketing de mídia social, a otimização de mecanismos de busca, branding. Então, vai ser justamente essa abordagem de utilização de tudo isso com apoio de automação de marketing, de ferramentas de automação de marketing, que vai te ajudar a principalmente gerar leads ou também gerar vendas e, por que não, fazer que você tenha automatizado o contato com os seus nichos de clientes. Isso é muito importante. Então, a HubSpot, que cunhou esse termo, uma empresa norte-americana, uma das grandes soluções de inbound marketing como ferramenta, ela cunhou o termo inbound marketing e chamou o marketing tradicional de outbound marketing. Então, o outbound marketing eu posso chamar com aquele tipo de estratégia do marketing que interrompe o cliente, como a propaganda na TV, um e-mail, até mesmo uma campanha digital com AdWords, com banner, com SMS, os anúncios normais, os cold calls, a TV, o rádio, o out of home. Ou seja, eu não tenho uma conversa com o cliente, eu te interrompo e vendo o meu produto ou o meu serviço. Esse é o outbound marketing. A vantagem de um contra o outro. Existe no inbound marketing, o profissional de marketing, ele pensa como educar o cliente ao longo da sua jornada. O profissional de marketing também interage com esse público na conversa, se arma para isso. O conteúdo é mais valioso. Quanto mais valioso é o conteúdo, maior o sucesso. Hoje a gente vive uma etapa no mercado em que as marcas estão aprendendo o valor e o custo desse conteúdo, porque até então elas não se preocupavam. As grandes marcas gastavam muito orçamento investindo em filmes, em spots de rádio, e até gastavam mais valores, mas gastar com conteúdo digital, isso é como a gente viu ali no Google Trends, a gente está aprendendo. O cliente opta para ver o conteúdo que o profissional de marketing colocou, é uma opção, então ele não é interrompido. E mesmo porque hoje nós temos múltiplas telas, né? A gente tem o celular, a gente tem o desktop, a gente tem a televisão, a gente é inundado de informação o dia inteiro e parece que as mentes criaram uma mente seletiva só para aquilo que é extremamente interessante. Então, a gente raramente lembra a última notícia que a gente leu, qual era o banner que estava naquela notícia, o que passou no comercial de televisão. Inclusive, quando o comercial está passando na televisão, eu estou zapeando uma rede social, eu vou flutuando de tela para tela. Enfim, o outbound marketing, ele é aquele comercial que vende, que te interrompe e vende. O profissional de marketing cria uma conversa unilateral, não tem preocupação com a interação, com a resposta. Quanto maior o orçamento, maior o sucesso da campanha, e o profissional de marketing interrompe sempre o cliente para entregar a sua mensagem. Essa é a diferença das duas. A estratégia de inbound marketing, ela olha para o longo da jornada do consumidor e ela tem um momento de atração, onde ela vai converter estranhos para visitantes, onde ela usa uma série de ferramentas, né, como blog, AdWords, SEO, conteúdo no site, conteúdo social e advertising, anúncios na internet, anúncios de texto, anúncios de display. E aí, com isso, eu pretendo extrair. Tendo o visitante, ela precisa oferecer para esse visitante landing pages, botões de call to action e formulários para captar esse lead, ou até mesmo remeter isso a uma loja, a uma oferta, a um hot site. Captando esse visitante, o contato desse visitante, esse visitante ele pode vir frio, e aí é possível você ter uma automação do marketing digital para entregar uma série de e-mails com conteúdos que vão explicando sobre o produto e sobre o serviço para o cliente, e aí eu chego com um lead nutrido para a força comercial converter isso em cliente. Então é justamente essa jornada que gera conteúdo que o arquétipo vai ser um óleo que vai fazer com que isso tenha muito mais sinergia e impacto nesse teu consumidor. E depois que eu
tenho clientes, essa automação de marketing também vai servir para encantar, onde eu posso automatizar uma conversa e olhar as métricas disso tudo com os meus clientes, né? E tudo isso, né, entendido o que é o inbound marketing, tudo isso é feito por plataformas de inbound marketing. Então, tem várias plataformas aqui. Eu tenho o RD Station, eu tenho o HubSpot, mais uma meia dúzia de plataformas que você pode usar aqui. Uma plataforma de inbound marketing é um software na nuvem, né, um software as a service, um SaaS, onde eu tenho ferramentas para você organizar o teu disparo de e-mail marketing, eu tenho o sistema de gerenciamento de conteúdo para você postar nos seus blogs, ainda com a parte de SEO e marketing, eu estou gerando conteúdo, estou tagueando, colocando pequenos códigos nesse conteúdo que vão me ajudar na busca orgânica dos mecanismos de busca. Eu tenho a parte toda de automação de marketing, tanto para disparo dos e-mails marketing, como para pontuação da maturidade desse consumidor ao longo da jornada. E, como eu disse, eu consigo ver a performance dessa campanha, eu consigo gerenciar a data dos posts em redes sociais e ver dados, né? E também as plataformas mais maduras possuem um software de CRM de vendas, para justamente você gerar os leads e você acompanhar como a sua força comercial, os seus consultores estão revertendo leads em propostas. Então, isso tudo gera número é igual a performance, e cada vez mais as empresas estão querendo praticar, entender isso, para ter mais assertividade com os investimentos em comunicação. Entendido o inbound marketing, a diferença do outbound, o marketing de interrupção tradicional, hoje existe também essas mesmas ferramentas, já estão criando primos novos que são mais apropriados para o account-based marketing, que é uma estratégia até com funil invertido, muito usada hoje no B2B. Então, hoje eu uso conteúdo para atrair, nutrir e fechar negócios no inbound marketing, que já está sendo chamado de tradicional, né? E o ABM, que é o Account Based Marketing, eu primeiro... a grande diferença é assim, no outbound marketing eu pesco de rede. No inbound marketing eu crio iscas próprias para cada tipo de cardume e pelo apetite daquele tipo de peixe no cardume. E no ABM, eu vou entrar no fundo do mar com o arpão, escolher o peixe certo. Então, aqui eu identifico as empresas que eu quero prospectar, o perfil gerencial que eu quero prospectar, gero daqui uma base de dados, né? E essa base de dados eu vou começar a engajar com plataformas de automação de marketing, e com técnicas de mídia digital que vão entregar essas mensagens para essa super segmentação que você fez do seu público, para que a minha força comercial aterrisse naquela empresa e expanda os negócios na empresa. Então, além do entendimento daqueles 3 funis, a gente vê que tem estratégias que eu posso usar mais para o B2C, mais para o B2B, e quando eu falo de outbound marketing, também, por que não, para grandes promoções, ou seja, as 3 são sempre opções para eu ter no meu planejamento de comunicação. E o que lubrifica todas essas técnicas, né? O que faz essas técnicas terem sentidos? Todas elas são técnicas, filosofias de planejamento que sem o marketing de conteúdo não vão funcionar. Então não adianta você pagar uma plataforma de inbound marketing ou de ABM se você não está disposto a fazer um conteúdo bom, né? Então, o marketing de conteúdo entra como óleo nesse momento para justamente o que ele quer dizer, que eu vou criar e distribuir conteúdos ao longo daquela técnica de atrair, conquistar, envolver um público-alvo que, através de pesquisas, de dados e fatos aí dos seus clientes entrantes, né, da tua carteira de clientes, que eu procure os nichos e que defina claramente esse público, com muito mais afinidade.
justamente para a gente aumentar a receita da empresa. Isso é feito já desde o Guia Michelin, isso já tem mais de 100 anos, a importância do marketing de conteúdo, e a gente vê justamente que ele permite que eu traga informações valiosas para o cliente, ao invés de interrompê-lo sem ele ter interesse e unicamente com a big idea, né? O que salvava essa interrupção são as grandes ideias de filme. E hoje eu passo a ter uma dinâmica de olhar para como o marketing de conteúdo ele pode ser valioso para o meu cliente. Como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso, junto com a minha equipe, entender quais são os grupos de consumidor que eu tenho dentro do meu target. Então, o target já não é mais a medida, né? Eu tenho outras especificações, como a persona, que são grupos menores dentro do meu targeting, e aí eu vou observar as fases desse cliente ao longo da jornada de compra, que são basicamente 4. O aprendizado e descoberta, o reconhecimento do problema, considerar a sua solução e a decisão de compra. Então, o marketing de conteúdo olha para essas personas que ele criou para a tua marca e tenta criar conteúdos que despertem o interesse, que percebam que ele tem um problema, uma boa oportunidade, quando ele está aprendendo. Então, aqui é um momento que antes a gente só fazia branding, hoje a gente continua fazendo branding, mas também pode ter conteúdo onde a marca é coadjuvante. Aqui eu estou falando lá naquele funil de mídia do TOFO, né? Do topo do funil, do TOFO. Depois eu tenho uma fase de reconhecimento do problema, onde ele já descobriu, legal, se ele não sabia que tinha uma solução para o problema dele, ele aprendeu no aprendizado e descoberta, ou por uma campanha de marketing, ou por um conteúdo que chamou a atenção dele, porque ele se reconheceu com aquela solução. E aí ele vai começar a pesquisar mais sobre esses conteúdos que ele foi impactado, ou mais sobre aquela tendência que ele viu. E ele também vai começar, depois que ele pesquisou mais, ele vai começar a ver quais são as marcas de alternativa que ele tem. Então, aqui eu tenho a abordagem de conteúdo do meio do funil que eu mostrei lá para vocês, entrando... Desculpa, eu estou escrevendo com mouse, pessoal, minha letra é horrível com mouse. Então, eu tenho o meio do funil, eu criei conteúdos para cá. E no final, eu tenho a decisão de compra, que são argumentos de venda, de promoção, de qualidade e todos os diferenciais competitivos da marca. Então, aqui eu tenho fundo de funil, ok? Outras técnicas que eu uso, né, além dessa identificação da jornada do consumidor, que são importantes dentro do marketing de conteúdo. Então, uma é definir a jornada de compra do consumidor e as personas. A outra é o copywriting, que são aqueles títulos chamativos que o redator de copywriting ele aprende algumas alavancas mentais, como escassez de tempo, como necessidade, como competição ou grandes alavancas mentais que ajudam ele a escrever bons títulos. Outra técnica também é, junto nessa jornada do consumidor, você criar uma história que vai envolvendo ele, vai levando ele ao longo dessa jornada. Aí entra a técnica de storytelling, que é a técnica que o cinema americano usa bastante através da jornada do herói. Então, se vocês repararem, todos os filmes americanos, ele começa lá com o personagem numa vida normal, aí ele tem um chamado à aventura, um problema que acontece, ele entra todo num momento de transição, ele enfrenta um grande desafio, talvez no primeiro desafio ele perde alguma coisa, aí ele se transforma com os aprendizados, pode ver o Karate Kid, todos os filmes clássicos do cinema seguem essa dinâmica. Aí ele tem um insight, ele vai atrás, ele prepara, ele treina, ele volta e vence aquele inimigo final. Então, isso é uma técnica criada pelo Joseph Campbell na obra O Herói de Mil Faces. Então, se você quer se especializar em marketing de conteúdo, além da técnica de
arquétipos, eu tenho copywriting e storytelling também. Outra coisa importante para que o conteúdo seja divulgado na busca orgânica do Google, por exemplo, é uma olhada de um programador de front-end atribuindo os meta tags ao longo de todos os seus conteúdos. E é claro que esses conteúdos eles são diferentes daquele teu investimento em mídia display. Os conteúdos eles vão ficar ali no teu blog, na sua rede social, eles vão gerar, eles vão acabar sendo um ativo. No começo, o dinheiro dele vai se diluindo ao longo desse investimento e chega uma hora que ele basicamente é uma mídia ganha, não mais uma mídia paga. Outra técnica que se usa para acertar também nessa comunicação do marketing de conteúdo é adequar as cores, né? As cores, elas têm alguns verbos, algumas atitudes do teu consumidor que fazem identificação. E tem estudos muito interessantes, a gente vê aí que realmente as marcas usam muito para construir a comunicação, a cor do logotipo, a psicologia das cores. E quando eu estou falando de marketing de conteúdo, eu também estou falando de usar o marketing de conteúdo para construir grandes marcas. Nós temos aí, por exemplo, a Coca-Cola, que ela não é só uma marca, como também ela é um ícone da nossa ocidentalidade, né? do estilo de vida ocidental, e grandes marcas que passam a ser, às vezes, verdadeiros cultos. A gente vê aí as marcas, em 2020, as 10 marcas mais valiosas que trabalharam muito isso, e vocês podem ver que elas trazem um valor, elas são ícones de alguma coisa. A Amazon, a Google, o Google, a Apple, a Microsoft, a Samsung, o Facebook, o Walmart, assim por diante, são marcas que foram não só reconhecidos por suas características, pelo teu serviço, mas como também por inovação e os significados que elas representam, né? Elas são love brands. A Nike, por exemplo, ela foi beber numa deusa grega, né? Ou seja, esse segredo de trabalhar a marca em um arquétipo escondido por trás da comunicação do marketing é uma coisa muito antiga, pessoal. É uma coisa que vem dos primórdios e que principalmente foi utilizada pelo poder através das religiões. Então, a Nícia era uma deusa grega que personificava a vitória, a força. A Nike trouxe não só a asinha da estátua de Nícia, de Nike, né? Como também ela trouxe esse significado de força e velocidade para dentro da marca. Ela substituiu. Então, hoje as pessoas cultuam a marca Nike e basicamente representa a mesma coisa do que essa deusa. Os deuses gregos, as religiões afrodescendentes, elas usam os orixás, a Igreja Católica usa os santos. Todos esses ícones são representações que fazem contato com a alma humana, né? Então, o poder de um símbolo religioso ele é extremamente melhor que o poder do inconsciente de um arquétipo, que a gente vai aprender o significado, mas o contexto dele é imenso no impacto que ele tem. Então, se a gente pegar o São Miguel Arcanjo, ou São Jorge, que os corintianos usam ali, significam um herói. Se eu pego a Nossa Senhora, a Iemanjá, é a grande mãe geradora, né, que supre seus filhos. Então, esses significados eles fazem contato com a alma humana. E se isso tem uma relação com o meu público, talvez seja um caminho para eu avaliar e olhar. Porque hoje, obrigatoriamente, eu preciso produzir um diálogo da marca com o cliente. E a marca precisa ser humanizada nesse diálogo. Então, por exemplo, aqui a Adidas, outro significado, a gente vê as pessoas, os jovens se expressando com a marca, né, inteiro. Então, a gente vê justamente essa evolução nessa charge que eu achei na internet aqui. Então, antigamente, venham amigos, ele cura todas as doenças, o vendedor de óleo de cobra, depois chegou a fatia, isso passou por um argumento aí de meio e fundo de funil, ele corta a fatia, espreme, mas não é só isso. E hoje eu sou o Gonzo, veio a parte subjetiva, a parte lúdica dos personagens,
depois veio a exclusividade do produto, né? Ele é orgânico, ele vem de lá, ele é feito com produtos da selva amazônica e assim por diante. E hoje a gente vai para uma comunicação que está preocupado justamente com aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, com o engajamento desses consumidores com a marca. E quais são as etapas de planejamento dessa jornada? Então, logicamente, primeiro você não pode criar isso por opinião. Você precisa pegar os fatos e dados, as suas vendas, os dados de CRM que você tem, analisar esses dados, né, para você propor uma análise sobre os seus targets e as suas personas. Com esses dados, você tem condição de criar personas, que são características de nichos de consumidor bem humanizadas, onde eu vou contar os problemas, onde eu vou contar o comportamento desse consumidor. Depois, eu tenho os arquétipos. Os arquétipos, eles entram justamente para eu mostrar qual é a postura da marca que vai fazer com que ela seja atrativa para essas personas que eu criei. Nas personas, eu também posso elencar quais são os arquétipos de afinidade que ela tem, para depois eu produzir um manual que vai guiar as minhas equipes, as minhas agências, os meus parceiros, de voz e tom. O manual de voz e tom, pessoal, é importantíssimo para vocês terem. Por quê? Porque hoje a gente vê no mercado digital um grande turnover de equipes de conteúdo. Se você não tem esse manual de voz e tom, conforme uma equipe entra e outra sai, você começa a mudar o jeito da marca se comunicar. E aí eu venho com o posicionamento da marca, que vai gerar na voz e tom, a marca se posiciona, e aí eu tenho condições com essas informações de fazer um plano para essa jornada do consumidor. Então, para cada persona, uma jornada, e com isso eu vou plugar, vou escolher a minha ferramenta de inbound marketing, vou criar justamente a agenda das minhas pautas de conteúdo, e só depois, então, eu vou impulsionar esses conteúdos através de mídia paga, ou de dark posts, ou de mídias de texto, de display, para que eu tenha sucesso na minha campanha. Então, o Paul Richard diz que cada história que é tão misteriosamente nos prende é uma versão de Era Uma Vez. Aonde entra o arquétipo? Reforçando. Agora vamos para o arquétipo. Se a gente pegar a história da princesa Diana, e eu tenho um seriado no Netflix agora, que é o Crown, né? Que conta a história da família real. Eu comecei a ver isso meio despretensioso, mas gostei bastante. E o tempo todo nesse feriado, nessa série, nós, como os brasileiros que desempregamos a nossa família real, né? A gente pergunta assim, mas como um Estado vai bancar pessoas milionárias, né? Uma família real em pleno 2021. O inglês acha que o arquétipo da família real mantém a alma coletiva inglesa alinhada em valores que são positivos para a nação. Então, eles acham que, eu acho que a palavra certa para usar aqui é que a família real é um avatar que mantém o estilo da cultura inglesa, né? E a princesa Diana, ela teve muito sucesso na história, isso na série mostra bem, porque ela se construiu em cima, primeiro, de uma história de Romeu e Julieta, né, da gata borralheira também. Então, a história dela foi quase como um conto de fada. Isso é uma história arquetípica. Outra história aqui no Brasil, que é a história do herói, né, do Ayrton Senna. Outra história, o Sérgio Moro, o Lula, todo o homem que conquistou a presidência, que veio do povo, que conquistou a presidência. O Sérgio Moro ali, que foi o herói, o salvador do Brasil. O Ayrton Senna também, o herói, o aventureiro e assim por diante. Essas histórias, por que elas caem no gosto do povo? Porque elas geram identificação. Então, o que são os arquétipos dentro de todo esse contexto de transformação digital, dos 3 funis, no qual a comunicação caminha agora para uma comunicação mais performática e menos da big idea?
isso vem, essa percepção dos arquétipos, ela vem de antes de Cristo, né? O próprio Platão, ele falava que as impressões diretamente encadeadas na nossa psique, elas influenciam os atributos que amamos na arte, na leitura, nas grandes religiões, do cinema, do mundo e no cinema. Então, ele chamava isso de impressões ou formas elementares. Quem é programador sabe que na orientação para objeto, eu desenho primeiro um objeto, o objeto árvore, depois eu vou customizando isso e gerando vários tipos de árvore, por exemplo. Então, o Platão chamava de formas elementares aqueles conceitos básicos que geram a nossa realidade material. E justamente a realidade material que se desperta é um conjunto do que o coletivo acredita como verdade. Essas formas elementares são as formas arquétipas. E o Carl Jung, contemporâneo do Freud, ele transformou essas formas elementares, ele que deu o nome de arquétipos, mas ele chama isso de conjuntos de imagens primordiais. Então, por exemplo, a gente tem aí a gente tem identificação, quando eu falo para vocês o herói, né, quando eu falo para vocês o fora da lei, o rei, dentro dessas palavrinhas tem todo um significado interno que vem passando de geração para geração. Assim como tem as fobias da cobra, da barata, do rato, tem essa identificação também com esses grandes valores. E eu posso dizer que muitas religiões usam isso dentro das práticas e dos rituais para mexer dentro das cordas interiores da nossa psique, né, para produzir resultados que parecem milagres depois. Então, essas formas arquétipas são um grande segredo aí das religiões que o marketing descobriu e que hoje a gente pode justamente humanizar as marcas utilizando essas técnicas. Seja por meio da intenção consciente dessas pessoas ou por simples acaso, né? Essas marcas acabam fazendo contato com essas formas elementares. Então, candidatos políticos usam isso para se construir. Atores, se você pega uma atriz da minha época, a Meg Ryan, ela sempre fez papéis de inocente. Se você pega aí a história do Indiana Jones, do Mad Max, de todos esses grandes filmes, traçam ali entre o fora da lei, o herói, e assim por diante. Existem políticos, atores, marcas que se constroem desde o começo com uma narrativa visando um nicho de pessoas. Então, isso gera uma identificação e uma relevância profunda e duradoura e também um significado atemporal. Por isso que eu coloquei esse símbolo egípcio. Turma, esse símbolo tem pelo menos aí uns 5, 6 mil anos que a gente conhece esse símbolo, que é o olho de Horus, né? E dizem que ele também é uma calculadora. Muito interessante. Quais são os 12 arquétipos mais comuns utilizados para a marca? Eu tenho o criador, que ajuda as pessoas a criar algo novo. Algum exemplo de marca que usa o criador? A Lego e a Apple, principalmente a Lego. Eu tenho o arquétipo prestativo, que é você ajudar o próximo. Então, eu tenho aí usando a AT&T, Porto Seguro. O governante, aquele que tem o controle, aqui serve também o rei no lugar, né? American Express, IBM, Rolex, os cartões Black, né? Tudo que é nobre. Grandes marcas de carro aí também. O bobo da corte. Fala, poxa, mas como eu vou usar o bobo da corte da minha marca? Então, o bobo da corte tem esse nome ruim, mas ele gera diversão. A minha marca gera diversão. Algumas bebidas e alguns alimentos usam isso. Algumas marcas infantis usam isso também. Então, eu tenho aí a escola, a MM, o cara comum. Então, estarem bem assim como são. Aquela pessoa que é uma pessoa mediana, que gosta de ser como é e não precisa de mais, né? Eu consigo fazer conexão com esse cara quando eu entro com o arquétipo do cara comum. Exemplo, algumas roupas, Hering, Gap. O amante, encontrar e dar amor. Né? Ele é muito parecido com o prestativo, mas ele tem amor. Né? Um é só a pessoa caridosa, o outro é aquele que envolve de amor. É o amante não no significado
sexual, mas o amante aonde eu te dou, eu cuido de você, eu dou amor. Aí eu tenho, por exemplo, as grandes propagandas da Balduco, né, onde a criança entra na casa, o seu Balduco corta o panetone, dá um pedaço do panetone para eles, a Häagen-Dazs, a Chanel, o herói. Muitas marcas de esporte usam, uma delas é a Nike, é agir corajosamente. O fora da lei, onde eu quebro as regras. Né? Eu vou gerar uma ruptura no sistema para fazer, e tem pessoas que se identificam com isso, a Harley Davidson, por exemplo. O mago, onde eu vou te ajudar na tua transformação. Mastercard, a Sony, o inocente, manter ou renovar a fé, a Coca, a Disney, o McDonald's. E o explorador, manter a independência, o Jeep, a Virgin, a GoPro. E o sábio, compreender o mundo que vivem, o Google, a HP e a Audi. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu vi esses 12 arquétipos, aqui já um exemplo, né? Um produto que faz identificação arquétipa, ele vai falar diretamente para aquele público para qual ele foi projetado. Então, aqui no caso da Johnson & Johnson, eu coloco um bebê limpinho, cheiroso, né? Eu estou fazendo com que essa comunicação medie uma necessidade e uma satisfação da mãe. Ela fica ali no meio. Então, aqui, aonde eu estou colocando o arquétipo do inocente, talvez do amante, do prestativo, numa comunicação com um público-alvo específico, que são as mães, os pais de bebês. E como isso é pensado? Né? A gente vive num universo polarizado de positivo e negativo, masculino e feminino, onde, é claro, eu tenho uma série de opções entre um eixo e outro, mas entender esses extremos faz parte de você gerar grandes matrizes para você conseguir posicionar o seu produto. Então, aqui eu tenho um primeiro caminho para vocês entenderem onde estão esses 12 arquétipos. Uma parte das pessoas, ela busca segurança e estabilidade, ou por natureza, por essência, ou por momento da vida, né? E a outra parte das pessoas busca maestria, busca desafio, perfeição, risco, né? Então, a primeira pergunta, onde está o meu consumidor? Você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Aonde eu estou nesse eixo? Eu estou no eixo que busca essa estabilidade, esse conforto, ou no momento de buscar me exceder, conquistar e ser cada vez melhor, né? O outro eixo é o eixo de pertencer, é o eixo aqui mais ego, mais pertence a grupos sociais. Então, a maioria quer pertencer a um grupo, ser apreciado. Agora, outros têm o desejo de independência, eles justamente estão lutando contra eles querem ser exclusivos, eles não querem ser mais um. E se vocês repararem, turma, até mesmo a polarização, né, eu chamo do pensamento binário, eu gosto de mostrar esses eixos, mas dizer que existem coisas entre os extremos. Eles são utilizados pelas grandes linhas intelectuais e políticas para dividir, para conquistar. Então, eu tenho esses dois eixos, pertence e independência, maestria e estabilidade, ok? E aí eu vou posicionar aqueles arquétipos que eu falei anteriormente ao longo desse eixo. Eu posso chamar que, quando eu falo de pertence a um grupo social, vamos chamar assim de social, é quando ajuda que a pessoa se sinta envolvida, atendida e pertencente a um grupo. Teu serviço, ele proporciona isso, o teu consumidor busca isso no teu produto ou no seu serviço. De um outro lado, eu tenho a questão do ego, que é aquele cara que ele quer ser exclusivo, independente, autorrealizado. Então, aí eu tenho o desejo de ficar só, de refletir, decidir, conhecer e me desafiar. É eu sempre em primeiro lugar. E naquele outro eixo, maestria e risco, eu vou chamar de liberdade. Quando eu quero fazer algo super notável, quando eu quero ser lembrado para sempre, quando a gente luta pelos nossos sonhos, e mesmo que para isso eu preciso quebrar algumas regras, né?
Então, vocês já estão imaginando ali, ó, fora da lei, está por aqui. E, do outro lado, estabilidade e controle, onde eu busco a ordem. Eu quero pertencer a um grupo. Eu quero... não, desculpa. Eu quero comandar um grupo, não pertencer. Né? Quando eu quero ter uma influência, quando eu quero ter controle sobre as minhas coisas, quando eu quero ter poder na minha mão. E aí eu crio aqueles 12 arquétipos que eu te falei, e para cada 3 arquétipos vão estar num eixo. Então, aqui entre o liberdade social, olha só que legal, eu tenho o bobo da corte, ligado ao prazer, o amante ligado à intimidade e o prestativo ligado ao serviço. Eu tenho este primeiro eixo. Neste primeiro eixo, o que é importante? Os medos dessas pessoas que pertencem a esses 3 arquétipos é de exílio, ficar sozinho, de ficar órfão, de ser abandonado, de ser esmagado. Então, se o seu produto ou seu serviço é uma resposta a isso, você pode adotar um desses 3 arquétipos do ter amor, né, de valores de comunidade. Aqui, entre liberdade e ego, eu tenho fora da lei o explorador e o criador. Né? O fora da lei é libertação, resumindo do que a gente já falou. O explorador é liberdade e o criador é inovação. Os medos, ineficácia, impotência, desamparo e autorrealização. No eixo de social e ordem, eu tenho o cara comum, que eu quero pertencer. Lembra, eu estou no social aqui. Eu tenho o inocente, que eu busco segurança. E eu tenho o governante, que quero controle. E aí os medos são perder dinheiro, ficar doente, causa incontrolável. Ó, já estou vendo, se você vende ou tem serviço relacionado a seguros, está aqui um dos arquétipos para você. Então, ajuda-se a sentir seguro. E, por fim, entre o eixo ego e ordem, onde eu devo cair, os medos são cair na armadilha, ser traído, vazio. Eu tenho o herói, o mago e o sábio, onde eu tenho o herói buscando o domínio, o mago buscando o poder e o sábio buscando o entendimento. E isso vai ajudar esses caras, através dessa busca, a encontrar a felicidade. Então, aqui são a dica dos 12 arquétipos, onde você pode colocar no manual de tom e voz, e vocês imaginam, por exemplo, eu tenho para uma universidade, já fiz um trabalho, aí a gente descobriu que uma das personas para o curso de EAD seria uma mãe que vive sozinha com o filho, ela é de classe C, é uma secretária, ela não tem tempo de frequentar o curso presencial, mas ela precisa muito daquele diploma, daquela certificação, para ascender na carreira e dar uma vida melhor para ela e para o filho dela. Então, eu estou descrevendo, dentro do target da universidade, um grupo específico. E, por exemplo, o que a universidade tem que ser para uma pessoa assim? Né? Ela tem que ser mais do que a ideia do sábio, do entendimento. Ela precisa ajudar essa pessoa. Então, o herói, ele tem ela pode se vestir num discurso de herói, né? Como é a Nike com o herói? Just do it, vamos lá, faça isso, você vai conseguir. Né? Então, você pode, inclusive, usar o conhecimento de arquétipos para compor um discurso com uma persona, utilizando um ou mais arquétipos. Aqui a gente tem alguns exemplos. A Diesel usando fora da lei. Então, o inteligente pode ter o cérebro, mas o estúpido tem as bolas, a coragem, né? Aqui a gente tem também o fora da lei, com uma peça legal da Harley Davidson, faça isso, faça aquilo, não faça isso, blá, 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 blá. Né? Para criando um link com esse tipo de público, gosta de romper. Aqui eu tenho o aventureiro, por exemplo, a Jeep num simples post, com a natureza. Né? Aqui eu tenho a Lego, né? Utilizando também o arquétipo. A Nike, grandeza, não precisa de sorte. Então, copyright e arquétipo aplicado em peças simples. Olha o herói de novo aparecendo. A FedEx fez aquele filme com Tom Hanks também, que é uma grande
grande marketing de conteúdo da FedEx, quando ele fica sozinho na ilha e quando ele sai da ilha, ele entrega a correspondência para cumprir a honra, né? Aqui foi um projeto que eu fiz de name para uma agência na Moca, onde a gente criou uma marca que tinha uma atmosfera usando o arquétipo do mago, né? A Vísia, conforme ela remete à visão 360, conforme você gira a marca, você também sempre lê o Vísia, tem uma mágica ali, o arquétipo do mago, com a frase ser Vísia, acreditar que é possível construir experiências que consolidam relacionamentos entre marca e seus consumidores. Aqui também uma outra sacada do arquétipo, né, usando a inteligência, né, Smart Ideas for Smart Cities. Aqui um governante, por exemplo, os cartões Black normalmente falam para esse público. A Coca-Cola usando sempre o inocente, parecem infantilizadas, mas ela quer pegar o cara comum. Kit Kat também sempre no cara comum. O Balduco, aquele aspecto do amante, de eu vou cuidar de você, eu vou te dar prazer, né? O Bobo da Corte, a escola caminha muito por aqui. E é isso, pessoal. Tentei aqui trazer um conteúdo relevante para vocês. Fui quase que pontual, né? 1 horinha de conteúdo, e eu estou à disposição para a gente conversar. Quem quiser abrir a câmera, perguntar, vamos humanizar esse momento aí. Estou à disposição. Pessoal da Bend, se vocês quiserem alguma coisa a mais, falar alguma coisa a mais. Não, Ale, vamos abrir para perguntas agora, né? Se as pessoas têm alguma dúvida. Estão perguntando se o conteúdo vai ser disponibilizado. Sem dúvida, eu mando para a Daisy. Daisy, por favor, pode entregar para o pessoal. Esse conteúdo, a gente também, como eu disse, tem um curso na Belas Artes aí, que são 6 horas. Aí a gente entra mais a fundo em cada um dos arquétipos. Estão convidados. Os arquétipos, temos aqui uma pergunta, deixa eu abrir o chat. Os arquétipos me parecem muito vinculados ao segmento de mercado. Como diferenciar empresas do mesmo segmento através dos arquétipos? Eu acho que, primeiro, a gente começa pela pesquisa dos públicos-alvos. Aí, a gente vai para aquele eixo, né, que é justamente, deixa eu puxar aqui, né, do que esses meus públicos de persona estão buscando. Eles estão mais buscando estabilidade ou maestria? Eles estão mais buscando pertença ou independência? Então, dentro dessa pesquisa de público-alvos, de persona, os próprios grupos que você criar, sem se preocupar com o arquétipo ainda, vão te dar essa resposta. E mais... Respondi, Manuela? E mesmo porque é o serviço, é o produto da marca, e o tipo de cliente que você gera que precisa te dar essa resposta dentro dessa pesquisa interna. Aline, obrigado. Jurema, obrigado. Leonardo, obrigado. Cleiton, valeu, Cleiton. Rodrigo, quais outros cursos eu tenho lá na Belas Artes, Rodrigo? Eu tenho cursos tanto na Belas Artes quanto na São Paulo Digital School. Temos um curso do atendimento publicitário e o impacto da transformação digital, e curso de gestão de projetos, ensinando gestão de projeto tradicional e os métodos ágeis. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu vou disponibilizar a minha apresentação para vocês, para a Bend enviar para todos vocês. O meu contato está na apresentação. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Obrigado, Carol. Carol Bartolassi. Ale, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Né? Agradeço em nome da Bend. E vamos ver uns cursos aí para a Bend também. Vamos, os meus cursos rodam, todos podem rodar na Bend também. Contem comigo. Bacana, vamos conversar depois. Legal, Daisy.
Tá? Obrigada, Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.